E aí, começando uma nova live hoje com o tema corpo, consciência da realidade ou ilusão da explicação. O corpo é uma ferramenta excepcional para você pegar uma grande quantidade de informações. Então, por exemplo, todo mundo que me conhece sabe que eu utilizo essa dinâmica aqui, ó. Então, assim, o que essa dinâmica fala? Que o indivíduo traz uma série de problemas e ele acredita que os problemas são esses. E o pior, os terapeutas também acreditam que são esses e ficam trabalhando nisso aqui. E aí quem já me conhece, quem conhece a minha dinâmica, sabe muito bem que tudo isto aqui que o cliente traz, no fundo, é como se fosse um grande mecanismo de defesa. Presta atenção que eu vou falar muito de mecanismo de defesa, né? Então, no fundo, é um grande mecanismo de defesa. Enquanto eu sofro com isso aqui, mas o sofrimento é suportável, eu não vejo a verdadeira dor que está oculta por trás de tanto sofrimento. A dor, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. O sofrimento, eu aguento. E aí o que acontece? Os traumas que aconteceram lá, no passado, na infância, traumas que vieram de outras gerações da família, mas são traumas. O que são os traumas? São aquelas dinâmicas que impedem o indivíduo e o sistema de seguirem uma vida saudável. Então, quando chega um trauma, tem uma quebra nessa relação saudável com a vida. Então, o que acontece? Vem a dor, e se não tem possibilidade de resolver a dor, e quem resolve a dor é sempre o adulto, guarde sempre isso, hein? O adulto é que tem capacidade de resolver. Então, eu como criança, se eu tenho um trauma infantil, o mundo ao meu redor, meus pais, eles são adultos o suficiente para identificar e solucionar o problema, então esse trauma, ele se torna um aprendizado, recursos adultos que eu vou aprender e vou praticar isso na vida. Agora, se o meio onde eu estou não identifica o problema, muitas vezes ele é a causa do problema. De uma forma inconsciente, eles estão reproduzindo os traumas que eles também já passaram lá nas famílias de origem, que passaram em várias gerações e estão repetindo agora. Ou situações aqui de fora que eles, como adultos, não estão conseguindo identificar. Então, eu, criança, com o trauma, se eu não consigo solucionar, e solução é sempre o lado adulto, e se meus pais, o adulto do sistema, não consegue, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu ficar na dor, eu vou morrer. E é verdade, sabia que se você ficar em contato direto com a dor, você morre. Isso aí já fizeram estudos com macacos lá há muitos anos, ainda bem, né? Que enfiaram os eletrodos lá no centro da dor dos macacos e ligaram direto para ver o que acontecia. Esses macacos, eles morriam em torno de 48 a 72 horas. Por quê? Porque ninguém consegue viver na dor. Então, quando vem um mecanismo de defesa, é para sobreviver à dor. Então, o que eu faço? Uma dor eu divido em vários sofrimentos, mas a vantagem aqui, a sobrevivência, é que os sofrimentos eu aguento. A dor eu não aguento. E aí eu passo a vida acumulando um monte de problemas e sofrimentos, repetindo os sofrimentos. E, de novo, se você entendeu isso, todas essas queixas que tem aqui têm uma função que é esconder o problema primário. Isso aqui são problemas secundários e terciários. Aqui é o problema primário. E esse problema primário, se você não identificar e não resolver, ele continua sendo fonte de todos os sofrimentos que o indivíduo carrega. Então, aqui, problemas de saúde, doenças de todos os tipos, doença física, emocional, mental, dificuldade de relacionamento, dificuldade com dinheiro, problemas financeiros e profissionais, brigas de casal, problema com pais e filhos e assim por diante. Tudo isso aqui, no fundo, tem uma história importante, uma dor importante que precisa ser investigada. Então, isso aqui é secundário e terciário, isso aqui é primário. E aí eu sempre falo que, como é que chega até aqui? E a minha jornada de 40 anos de trabalho foi, primeiro, para descobrir que existe esse mecanismo, porque me ensinaram a trabalhar aqui, ó, em vários cursos e treinamentos, até na própria medicina, me ensinaram a trabalhar nesta camada superficial. Mas
não me ensinaram a trabalhar na verdadeira causa. E aí, quem já me acompanha, quem não me acompanha, vou falar de novo aqui, que é o quê? Para descobrir esse mecanismo, problema primário, o que eu faço? Eu utilizo 3 caminhos para encontrar isto. Primeiro caminho é leitura corporal. O corpo conta a realidade. Segundo caminho é linguagem da doença. Terceiro caminho é constelação sistêmica. E esses 3, o corpo, a doença e a constelação sistêmica, me levam sempre para o mesmo lugar. Então, se você tiver ferramentas que te levam para esse lugar, você identifica isso e você trata isso, vai ver qual é o problema real e como adulto olhar para isso e resolver. Se você fizer isso, conseguir chegar nesse ponto e fizer isso aqui, adivinha, é essa dor que alimenta todos esses sofrimentos. Quando você olha para a dor e começa a resolver isso aqui vai perdendo a função. Por incrível que pareça, isso aqui começa a desaparecer. É interessantíssimo, né? E aí o tema de hoje, a consciência da realidade ou ilusão da explicação. Por quê? O corpo, ele conta a realidade. O corpo, a nossa história de vida. O corpo, como eu já falei também em lives anteriores, é assim, o corpo, ele revela e esconde. O corpo também tem uma máscara e também tem uma sombra. Então, quando você vai investigar e vai analisar o corpo da pessoa, então, o corpo dele está contando uma série de histórias. Ao mesmo tempo, também está escondendo outras. E aí você começa a ver como o corpo vai revelando gradativamente as suas verdades. Então, existe, por exemplo, quando você olha para o indivíduo, tem aquilo que ele aparenta. Então, por exemplo, se você entende de leitura corporal, de análise do caráter. Então, quem criou a análise do caráter foi o Reich, que veio lá da psicanálise de Freud, e esse trabalho veio exatamente para investigar os casos que a psicanálise não estava tendo um bom resultado, ou tinha resultado muito rápido e a pessoa voltava para o problema. Aí o Reich conversou com o Freud achou a ideia magnífica, e aí começou um trabalho de em torno de 7 anos, com Reich e mais outros 7 psicanalistas, investigando essas dinâmicas que aconteciam lá na psicanálise. E graças a esse estudo, ele chegou na análise do caráter. E olha só a conclusão que ele chegou. Que o mais importante não é o que o cliente fala, o que, conteúdo verbal, e sim como ele fala, como ele se expressa. Tom de voz, a forma como ele olha o corpo, tudo, como ele vai se expressar, como ele se conecta com o mundo aqui fora, é o caminho para você identificar os traumas que estão guardados dentro desse indivíduo, estão atuando o tempo todo, só que estão fora do nível de consciência. Ele não percebe, mas ele está o tempo todo nesse lugar. Então, Reich vem com a análise do caráter, e aí, Lowen, principalmente Lowen, pegou essa análise do caráter e ainda fortaleceu, aprofundou ainda mais na bioenergética. Então, quem quiser saber mais sobre isso, livro do Reich, análise do caráter, mas com a tradução do Ricardo Rego. E se não for a tradução do Ricardo Rego, joga no lixo que não presta. Esse livro está muito mal traduzido. O Ricardo Rego, super especialista, traduziu, está muito bom. Então, dá para entender. O outro joga fora, porque nem tenta entender que está tudo errado. E tem os livros do Lowen, que é da análise bioenergética. Tem 2 livros principais, mas todos eles são excelentes. O primeiro livro chama Bioenergética e o segundo livro chama O Corpo em Terapia. E lá ele vai colocando as dinâmicas do caráter. E o próprio Lowen criou um diagrama, que ele chama lá, que é muito interessante, que ele coloca assim, tem o self do indivíduo, que é a essência, e esse self ele tem 3 camadas. Nessas 3 camadas tem a camada emocional, a camada muscular e a camada mental. Então, veja, sentir, agir e pensar. Ó, quem já me conhece, eu vivo falando sobre ecto e meso, que são as formações dentro do mundo intrauterino. Olha a conexão, como é que fica. E aí o que acontece? Quando o indivíduo ele passa pelas experiências de vida, ele vai moldando essas 3 camadas que envolvem esse self,
E todas essas camadas existem para se relacionar com o mundo aqui fora. Mas se tem um trauma, o que acontece? Essas camadas, ao invés de se tornarem pontes de comunicação, pontes que acessam o indivíduo com o mundo aqui fora, isso aqui vai começar a criar barreiras. Barreiras. Barreiras para quê? Para proteger o indivíduo das dinâmicas traumáticas que tem no mundo aqui fora. Até aqui deu para entender? Então, o que acontece? O indivíduo, na sua evolução, ele vai criando mecanismos para se proteger, são os traços de caráter, dos traumas que ocorreram nesse período de evolução, principalmente aonde? Ali na infância, que é onde vai moldar o indivíduo para a vida. Então, aquilo que deu certo, ok. Aquilo que deu problema, ele começa a mudar o jeito de sentir, de pensar e agir. Ele começa, muitas vezes, a desconectar um do outro. Então, por exemplo, a minha cabeça pensa um monte de coisa, só que o meu corpo faz outras, e o meu sentimento sente outra coisa. Então, é como se ficasse tudo desconectado. O sentir, o pensar e agir estão desconectados, são forças que puxam cada um para um lado. E aí você vê, de uma forma comum, a pessoa fala assim, eu sei o que eu vou fazer, eu tenho consciência disso, é assim, 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 vou fazer, tá? Meu objetivo, faz nada, é só blá, 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 da boca para fora. Conta historinha, explica e justifica, mas só blá, blá, blá. Por quê? Porque não mexeu na essência, mexeu só numa camada. Então, por exemplo, eu posso mexer numa camada, mas se eu não trabalhar nas três e não chegar na essência e construir uma ponte da essência com o mundo aqui fora, e essa ponte só pode existir se tiver uma dinâmica adulta, porque senão a criança tem que se proteger atrás dessas dinâmicas. Ou ela dramatiza demais, então ela pega na camada emocional, ela joga uma grande carga emocional e vive presa em sentimentos de abandono, de rejeição, de exclusão, de humilhação, assim por diante. Pronto, está presa naquele jogo. Ou então ela pode ficar no mundo racional, explicando, contando historinha, justificando, mas isso aqui o que é? Desconectando da realidade, montando uma camada aqui fora para não olhar para a dor lá dentro. Então, isso aqui é uma defesa mental. E eu também posso, no meu corpo, aprisionar todos esses traumas e o meu corpo ele vai se moldando para segurar isso ou para explodir, para reter, para esvaziar, para ter mais energia, menos energia, o que fazer com energia. Eu posso ficar correndo em volta de um poste e dizer que eu tenho muito movimento na vida toda, mas não para de correr em torno do poste, que esse poste realmente é o trauma. Tem pessoas que não se movimentam, ficam paradas. Tanto esse que está se movimentando demais, como esse que está parado, no fundo é a mesma coisa, porque ele não sai de perto do trauma. Mas se você observa, são comportamentos diferentes. Mas as dinâmicas são a mesma, porque o corpo age demais, o outro não age nada. Mas a questão é, age para onde? Ele faz o quê e para quê? Ele está avançando nas fases de vida ou ele está aprisionado nas fases anteriores de vida? E cada vez que tem uma dinâmica traumática, sabe o que acontece? As pessoas ficam aprisionadas naqueles ciclos de evolução do passado, onde o trauma está. E não percebem. E não percebem. Bom, e aí eu estava falando do corpo. Quando você vai trabalhar com o corpo, então o que você observa? Existe aquilo que o corpo expressa com uma facilidade muito grande, você olha e percebe, todo mundo vê. Mas também tem uma série de mecanismos que estão ocultos por trás daquele que o indivíduo vê. É parecido com isso também, viu? Tá? Então, por exemplo, às vezes aqui na máscara eu posso expressar, por exemplo, vou colocar assim, um caráter genital. Então eu tenho dinâmicas de sexualidade, eu estou com a genitalidade a 1000, a genitalidade, sexualidade, isso é da fase genital, então ele está aqui em cima. Só que se você observar, muitas vezes, se você pega, por exemplo, uma pessoa que é ninfomaníaca, então o que acontece? Ela busca na sexualidade preencher um vazio, então ela usa a sexualidade para preencher um vazio de alma.
E aí, a sexualidade serve apenas para quê? Para ficar perto de alguém, para alguém gostar de mim, para alguém ficar comigo e fazer contato. Só que esse uso da sexualidade, você olha o corpo dessa pessoa cheio de sensualidade, toda essa carga, você olha e fala, nossa, essa pessoa tem traço de caráter rígido. Nossa, ela é rígida. Olha, dá para ver o quanto ela é rígida. Agora, se você não entender, essa rigidez, ela está escondendo uma oralidade. E a base é a oralidade. A questão é, ela conseguiu, através da sexualidade, achar um caminho para preencher a oralidade. Então, quando você observa, você vê assim, o que está muito evidente, traço de caráter rígido. O que está escondido e a base dessa história, o oral. E se você não trabalhar a oralidade, sinto muito, essa rigidez aqui, ela está servindo para equilibrar ou para esconder a dor da oralidade. Se você tirar essa dinâmica do caráter rígido, vai brotar e vai ficar muito evidente a dor oral que esse indivíduo carrega. Então tem que tomar muito cuidado e muita responsabilidade. Quando você vai fazer diagnóstico, tem que tomar cuidado com essas interações dos traços de caráter. Todos eles estão interagindo. Alguns ficam mais na embalagem e outros ficam escondidos no conteúdo. E quando você vai trabalhar, você tem que aprender a trabalhar com todas essas camadas, não só que aparenta, mas também aquilo que está por trás. Porque senão, como é que você vai fazer tratamento? Se a rigidez veio para ocultar a dor da oralidade, se você tirar isso aqui, sabe o que vai acontecer? O indivíduo entra direto na dor da oralidade e, isso aqui você não tem. Como não tem? Isso aqui é a base dele. Mas aí fica assim, mas Fernando, você falou que o corpo mostra. Sim, o corpo mostra. Você vai observar, quando você vê o indivíduo, você vê aquilo que ele mostra e aquilo que ele também tenta esconder. E o corpo sempre mostra. O que vai acontecer? Por exemplo, qual o domínio que a minha mente consciente tem sobre o meu corpo? Tem o quê? Movimentos voluntários, eu posso montar um personagem em mim e ficar a vida inteira montando um personagem. É interessante, é um personagem que está lá. Mas você vê o ator aparecendo muitas vezes. E aí o que acontece? Leitura passiva, você lê só aquilo que te mostra. Leitura ativa. Você começa a pegar informações que estão ocultas pelo traço de caráter que está na máscara. Quando você vai estudar, por exemplo, Paul Ekman, o que é o Paul Ekman, que é um dos super especialistas de leitura corporal? Ele trabalha com o quê? Microexpressões faciais. Microexpressões faciais. E o que ele busca nas microexpressões faciais do Paul Ekman? Ele busca as mensagens inconscientes que estão escondidas por trás da máscara. O que é isso? O corpo revela as dinâmicas ocultas. Então ele vem com uma máscara e, de repente, ele começa a ver várias nuances no corpo onde esse mundo emocional começa a aparecer. E quando ele aparece, passa pela defesa, ele fica evidente. E aí o Paul Ekman observa o quê? Microexpressões que duram décimos de segundo. Nossa, você tem ideia, décimos de segundo. Daqui a pouco a mente consciente tenta bloquear de novo. Mas o corpo revela. E aí fica assim, quando que você consegue perceber as dinâmicas ocultas? Se o indivíduo fica na zona de conforto, na zona de controle dele, ele vai contar sempre a mesma história, vai fazer sempre a mesma coisa, é o personagem, que tem um script. E quando ele vai para um terapeuta, ele também tem um script, ele fica falando sempre aquele script, para não fugir dessa dinâmica, que é onde ele está tudo sob controle. Então eu vou fazer isso aqui. E aí, se o terapeuta for esperto e for muito bom, o que ele vai fazer? Ele vai começar a olhar por outros ângulos diferentes daquele que o cliente está trazendo. E se você não souber fazer isso, você vai comprar aquilo que o cliente está vendendo. Você vai ficar tão cego como o cliente. E se você ficar olhando só a máscara, você não entende o que está por trás.
E aí, se você não entender as dinâmicas ocultas que estão acontecendo, você vai tratar um personagem. Só tem um problema, você não sabe quem é o ator. E aquele personagem, ele foi criado para algum tipo de trauma. E outra, quando você começa a avaliar, você vai ver que tem múltiplos personagens, não é um só, são vários. Dependendo da situação, por exemplo, eu posso pegar um cliente que ele chega no meu consultório, eu vou ver a primeira entrada do cliente no meu consultório, é muito interessante, porque eu já sei qual é a máscara que ele vai tentar colocar, ele vai vender um personagem para mim. Então, a hora que ele entra no meu consultório, ele pode entrar assim. Ou ele pode entrar assim. Ou ele pode entrar assim. Ou ele pode entrar de vários jeitos. A hora que ele entra, que é o primeiro momento, eu estou vendo a primeira camada que ele está mostrando. Frequentemente a máscara. E que, para que ele mostra essa máscara? Eu fico assim, para que ele está mostrando isso? E aí sempre a pergunta, e o que será que ele está escondendo? O que ele quer me mostrar e o que ele não quer me mostrar? E eu tenho que ir atrás de onde? Daquilo que ele não me mostra. E aí, uma das técnicas frequentes que se usa, até o Paul Ekman também utiliza, e todo mundo que trabalha com isso utiliza isso. Aliás, os que trabalham, que sabem trabalhar. Tira a pessoa do eixo. Você não fica na história do cliente. Você começa a fazer perguntas ou trazer temas que saem daquela dinâmica que o cliente está olhando. Então, por exemplo, muitas vezes eu pego um cliente que vem assim, ele está vendendo o quê? Um papel de vítima, coitadinho, sofredor, olha, veja como eu estou sofrendo, quanta dor eu carrego. Isso é um personagem. E é interessante que, às vezes, quando eu começo a mexer e mostrar umas certas dinâmicas, ele começa a ficar assim, ó. E daqui a pouco ele começa a ficar assim, com o dedo no meu nariz, e começa a ficar desse jeito. Ué, o que aconteceu? Mudou o personagem. Mudou o personagem. E essa é a arte do profissional que é especialista. Ele sabe por onde ele vai mexer que vai aparecer as dinâmicas ocultas. Então, você tira o indivíduo da zona de conforto, você tira ele do script, você não fica só passivo olhando para algumas coisas e comprando a máscara, mas você realmente vai investigar qual é o verdadeiro problema. E o corpo vai revelar o tempo todo. Então, muitas vezes ele está aqui fazendo uma carinha de controlado, tudo bonitinho, e o pé dele está pulando, está saltitando, está mexendo e assim por diante, os dedos, a mão. Então, ele está aqui, ele conversando aqui, mas o corpo... Então, assim, eu digo sempre que um terapeuta corporal precisa ter uma boa visão periférica. Eu finjo que não estou vendo, eu estou olhando aqui. Aí ele fica focado onde eu estou olhando. Só que eu estou prestando atenção naquilo que está fora do foco. Quanto mais ele foca aqui nessa dinâmica, o corpo dele vai mostrando dinâmicas diferentes. E aí eu vou observando o que está acontecendo. Aí eu observo, dependendo do tema, da pergunta, eu vejo como é que o corpo reage o tempo todo. Então, isso aqui são técnicas de profissionais que trabalham com o corpo. Para quê? Para quê? Para investigar as camadas mais profundas que o corpo também está revelando. E quando você sabe disso, aí se você entende isso, se você vai em busca do verdadeiro problema, verdadeiro, é você fazer uma ponte com a essência desse indivíduo. E todos os bloqueios que ele foi colocando para se proteger das dores, é o roteiro onde o terapeuta precisa navegar e vai enfrentar uma série de barreiras, porque essas barreiras foram feitas para a proteção dele. Se eu sei disso, eu gradativamente vou indo, porque eu estou querendo olhar para o ser, para o ator, o verdadeiro ser que está atrás desse monte de personagens. E sabe o que eu vejo? A maioria fica preso nos personagens. E aí não entende por que as coisas não funcionam. Personagem, ator ou atriz é outra coisa. Aí eu vou ver quem é o ator e quem é a atriz. Aqui eu realmente vou ver quem é a pessoa. Agora, quem ficar preso nos personagens... Eu lembro de um caso uma vez, foi muito interessante. Nesse caso, chegou uma cliente. E essa cliente, psicóloga, que já fazia terapia quase uns 30 anos. Aí, primeira vez que ela entra no consultório, ela entrou e fechou, ó,
Isso aqui chama barreira, fez assim, encolheu, ficou aqui no mundo dela e chorando, e um chorinho. E ficou lá, e um choro. E eu olhando para aquilo tudo, eu olhando, falei, gente, tem alguma coisa esquisita aqui. O choro não me tocava. É engraçado, ele parecia verdadeiro, mas ele não tocava aqui. Era um choro que vinha da cabeça. Um choro mais de atuação. E chorando. E eu ali. Falei, mas o que ela está esperando que eu faça? Ah, que eu vá chegar perto e falar, não, se eu estou vendo a sua dor. Pronto, acabei de entrar no jogo dela. Falei, bom, ela está querendo que eu veja um jogo. E eu estou ali atento, ver o que está acontecendo. Aí eu observo a mão, observo o pé, eu vejo a barreira, eu vejo os pés se movimentando. E aí eu optei só por observar e ver o que estava acontecendo e não falei nada. Falei, bom, eu não vou entrar no jogo, eu não vou complementar a fala. Vamos ver o que vai acontecer, porque ela está esperando o quê? Ela, como psicóloga, terapeuta, fazendo terapia por um monte de tempo, vai fazer o papel da vítima e o terapeuta vai lá fazer o papel do salvador, pegar na mãozinha, falar, olha, meu Deus, o que está acontecendo com você? E aí começou a peça de teatro que ela está acostumada a fazer com todos os profissionais, mas eu olhando o corpo, vendo o tom de voz, o tom do choro, o jeitinho, eu falei, não, isso aqui é falso. Isso aqui não é verdadeiro. Isso não toca. É um personagem fazendo uma peça. E um personagem que não está fazendo uma peça tão boa assim, porque não tocava tanto. Eu falei, tem alguma coisa aqui. Aí eu parei e fiquei olhando. E sabe o que aconteceu? A barreira está aqui. Aí ela fez de tudo para ver se o movimento vinha de mim. E eu não fiz movimento nenhum. E aí ela vai ter que fazer alguma coisa, ela vai ter que mudar o jogo que ela está fazendo. Vai. Aí depois de uns 5, 10 minutos, ela ficou chorando e eu ali, parado, olhando para aquilo. Aí foi interessante que ela estava assim, aí daqui a pouco ela fez assim, ó. Tipo assim, o que você está fazendo que você não está entrando no jogo? Ó, tava uma barreira e daqui a pouco vai assim, o que ela está fazendo? Vendo que eu estava, como é que eu estava reagindo diante daquilo. E eu estava olhando para ela. Aí eu falei para ela assim, olha, isso não funciona comigo. Só isso. Eu falei, isso não funciona comigo. Eu não sei para que você está fazendo isso. Você acha que eu acredito nisso? Aquilo ficou... Ela começou um choro e aí começou um riso junto. É engraçado, veio um choro e um riso. Olha lá o corpo. Quando eu falo, não entrei no jogo, e ainda falei assim, quem é que cai nesse jogo, hein? Quem é que vai depois cuidar de você como criancinha? Quando foi que você aprendeu a jogar desse jeito aí? Você acha que isso funciona? Ainda funciona? Seu marido deve cair, seus pais, talvez. Aí o choro foi se tornando uma gargalhada. E ela não conseguia segurar o riso. Porque quando você entende, você mexe ali, o demôniozinho interno, ele começa a aparecer e surgir. Olha lá, e ela não conseguia segurar. Ela não conseguia. Falei, não, eu estou rindo nervoso e ria e gargalhava. Falou, de papel de vítima a ficar num jogo de manipulação foi a coisa mais fácil do mundo. Agora, se eu não sei o que está acontecendo por trás disso, eu vou fazer um monte de diagnóstico. Ela está no traço de caráter oral porque ela foi abandonada e agora ela sofre muito porque as pessoas não olham para as necessidades dela, não sei o quê. Falei, quem compra está olhando a oralidade. Eu vi o quê? A psicopatia. Falei, ai, tem uma psicopata escondida atrás aqui dessa história. E sabe qual traço de caráter que mais se esconde? Adivinha. Qual traço de caráter que é o mais difícil de você fazer diagnóstico? Psicopata, adivinha por quê? Porque ele é aquele famoso lobo em pele de cordeiro. Ele se fantasia de guru, ele se fantasia de Madre Teresa de Calcutá, ele se fantasia como a pessoa mais linda e maravilhosa do mundo, como a mãe ideal, como um super profissional que vai te levar às alturas. Ele vende qualquer porcaria. Ele se transforma. Então, o psicopata, interessante, o mecanismo do psicopata é utilizar uma série de dinâmicas dos outros traços de caráter. E aí, se você não sabe fazer diagnóstico de psicopatia, você vai cair do cavalo, porque ele está o tempo todo presente e sempre escondido atrás de outros. Esses são os psicopatas que realmente funcionam. Tem algumas dinâmicas, você vê no corpo da pessoa, chama atenção. Mas os psicopatas mesmo, você só vê se você
sentir o cheiro dele. Falar, aqui é uma dinâmica de psicopatia. Está fazendo um joguinho, e é psicopatia. Então, estou falando assim, quando você entende as dinâmicas e você não compra o jogo do personagem, começa a olhar de vários ângulos, você começa a ter uma noção do que está acontecendo. Aí, do mesmo jeito que tem, o Freud ele falava do ato falho. O que é o ato falho? O indivíduo está falando alguma coisa, daqui a pouco escapa uma palavra, uma fala, que denuncia o que realmente ele estava falando, o que ele estava pensando, o que estava acontecendo. Nossa, não foi isso que eu quis falar? Nossa, me enganei, não é isso. Ixi, o Freud ficava assim, ato falho, peguei o que ele estava escondendo. O corpo está cheio de atos falhos. O corpo está cheio de dinâmica. Onde ele tenta esconder de um lado, aparece do outro. Quando ele tenta mudar para cá, se eu fico assim, estou atento ao que a sua mão está fazendo. Aí, quando ele tenta controlar a mão, o rosto muda, as pernas mudam. Então, por quê? Porque a mente é limitada, fica focada. E aí, frequentemente, quando eu finjo que estou olhando para um lugar, eu estou vendo o resto do corpo dando todas as informações que me interessam. E quando eu ponho um foco em algum outro lugar, ele tenta controlar aquele lugar para ele não movimentar. Na hora que ele tenta controlar aquele para ficar do jeito que o personagem precisa, as outras áreas do corpo começam a me dar as informações de novo. Então, quando você começa a compreender essa dinâmica, você tem a noção do que está por trás. Sempre o que está oculto. Cuidado para não trabalhar em camadas superficiais. Está cheio de gente trabalhando em camada superficial e acha que entende de corpo. Está trabalhando em embalagem, mas não conhece conteúdo. Trabalha em personagem, mas não conhece o ator. E aí, qual é a grande importância de você compreender o corpo? É porque aí eu sei tudo o que está acontecendo com o indivíduo. Não. A importância é você identificar os traumas e solucionar a dor dessa pessoa. Porque você vai direto aonde o problema está. Ele levou um tempão para esconder. Agora é sua arte que vai fazer você descobrir isso aqui e solucionar. E aí vem uma dinâmica interessantíssima. Como é que você soluciona isto? E aí tem dois caminhos interessantes. São dois caminhos. Um que funciona e outro que não funciona. O caminho que funciona, trabalhar na realidade. Isso aí está até na Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você só se liberta quando você vê a realidade. Quando vê a realidade, quando você entra em contato profundo com aquela dor, com a dinâmica que aconteceu, e você, como adulto hoje, pode tirar a criança da situação traumática e mudar essa dinâmica dentro de você e no sistema que você pertence. Aí é a outra arte de você fazer o diagnóstico e saber o que fazer para tratar essa história. Agora, quando você vai tratar nas 3 camadas. A camada mais superficial é a mental. A camada do meio é a muscular, é o corpo, o movimento. Mas a camada mais profunda é o emocional. E se você não souber trabalhar nessas 3 camadas, você não consegue chegar aqui. Você fica nessa camada superficial, que é a mente. A mente, quando ela fica desconectada do corpo, é como assim, a mente está aqui para dizer, explicar, contar historinha e justificar as porcarias que faz. Só que não está em contato com a realidade. Então, aqui nós temos mecanismos de defesa nessas 3 camadas que têm o objetivo de ajudar o indivíduo a sobreviver diante do trauma. Essa camada aqui, mental, é a mais superficial. Por exemplo, não estou falando 3 camadas, você sabia que o cérebro ele tem uma dinâmica que chama cérebro trino. Inclusive, o meu logo é baseado nesse cérebro trino. Se você olhar meu logo, são 3 camadas. As 3 camadas são o quê? O cérebro trino. E é interessante que tem a lei da hierarquia aqui. A camada mais antiga afeta as mais novas, mas a mais nova não chega no mais antigo. Isso aqui é regra, isso é neurociência. Então, por exemplo, eu ficar pensando um monte de coisas não vai mudar o meu mundo emocional e nem essas características de sobrevivência que eu carrego, nem meu corpo. E se você consegue mexer no mental, mexe no corporal, mas ainda não conseguiu mexer na ferida emocional, o problema ainda está aqui. Então, isso aqui, essas 2 camadas estão ocultando aqui. Então, quando você vai analisar o indivíduo como um todo,
Você está vendo a raiz do problema. A raiz está aqui, principalmente nessa dinâmica emocional. E se você ficar preso nessas duas histórias, nessas duas camadas, você vai dançar. No começo eu aprendi a trabalhar com essa superficial, que é a mental. Ah, vou explicar, vou justificar, vou contar historinha, é isso. É só contar outra história que muda. Ah, mudava? Não. Aí quando fui para a psicoterapia corporal, aí comecei a ver que se não trabalhasse essa dinâmica corporal, isso aqui não funcionava. E aí na dinâmica corporal, aí entrei em contato com a dinâmica emocional. E se não trabalha as feridas infantis emocionais, isto aqui vai servir apenas para ocultar essa ferida. Então, quando eu falo assim, tratamento é mexer na realidade. E o que é a realidade? É conhecer a dor do indivíduo e ver como essa dor afetou as três camadas. E, no fundo, as três camadas é o indivíduo, são dinâmicas. Quando tem um trauma, geralmente ele fica dividido. Quando ele volta e fica saudável, ele fica integrado. As três camadas trabalham juntas. Se não, elas ficam quebradas. O sentir, o pensar e o agir são três dinâmicas completamente diferentes. Elas existem, mas vivem em conflito dentro dela. E isso não funciona. Então, quando você consegue identificar o verdadeiro problema, por isso, se você fizer análise só da casca, da embalagem, você não sabe o conteúdo. Então, sinto muito. Você vai trabalhar casca. Você vai trocar um personagem por outro. Então, você vai trabalhar em personagem, não na dor do ser humano que está lá, e sim no personagem. E quando você vai trabalhar, por exemplo, nessa camada mental, nós temos na nossa mentalidade aqui um monte de mecanismos de defesa. Se você vai estudar lá psicanálise, é só você entrar no Google lá em Wikipedia e tudo, vai lá, mecanismos de defesa do ego. Pronto, aí você vai ver um monte de mecanismos que o indivíduo utiliza para não ver a realidade. Então, ele serve para fazer o quê? Desconectar da realidade e criar um mundo da ilusão. E aí, quando a pessoa fica, eu não enxergo o problema, eu não vejo, eu digo que o problema está em outro lugar e não está aqui, eu digo que esse problema não é meu, mas é do outro, eu digo que esse problema... Aí começa. São vários mecanismos de defesa, vários. Tem mais... Os mais comuns são em torno de 15, mas se você investigar, você vai achar mais um monte. Um desses mecanismos se chama, por exemplo, racionalização. O que é uma racionalização? A racionalização é, o cliente vem, conta uma história, aí o que eu faço? Ao invés de tratar a dor dele e trabalhar profundamente, eu ajudo o indivíduo a criar uma nova historinha, ilusão, para justificar aquilo que ele tem. Isso aqui é o famoso explicar, justificar e contar história. Então, assim, você é assim por causa disso. Agora entendi. Você entendeu? Então está resolvido. Não, não resolveu. Isso aqui criou mais um mecanismo de defesa para não ver a dor. E esse é um problema, porque se você mexe na dor e não sabe como trabalhar, a dor vai aparecer. E aí o que acontece? Vamos pôr um novo mecanismo de defesa para segurar. E muitas vezes esse novo mecanismo não segura o que brotou de lá. E aí vamos contar uma historinha, vamos explicar. Olha, você é assim porque aconteceu assim, você entendeu? Porque é assim. Então, por quê? Por que racionalização? Começou por quê, racionalização? E aí as pessoas inventam um novo mecanismo de defesa e chamam isso de tratamento. Aliás, a grande maioria dos profissionais utilizam isso. Se eu não sei o que é o saudável, eu utilizo o meu referencial de saudável. Então, por exemplo, ao invés de ajudar o cliente a resolver o problema dele, eu passo para o meu cliente os meus mecanismos de defesa. Olha, veja assim, pense assim, sinta assim, faça assim como eu faço, que você vai ficar melhor. Por quê? Porque eu sou um indivíduo saudável. É? É. E aí o que eu faço? Eu passo para o indivíduo mecanismos de defesa. Não mexo na dor, mas assim, os mecanismos que eu uso é melhor. São melhores que os seus. Uso os meus que dá certo. Vai dar certo um negócio desse? Não, né? E o duro é quando isso aqui começa a ganhar uma grande forma, um monstro, vira um monstro, que agora todo mundo acha que explicar coisa para cliente resolve. Isso aí o Freud, no início da psicanálise, já descobriu que isso não servia para nada. O Freud acreditava, por exemplo, só para quem ainda não conhece,
O Freud começou a trabalhar muito com hipnose. Por quê? Para entender, chegar até a ferida emocional. E aí ele acreditava, isso é no princípio da psicanálise, gente, faz mais de 100 anos isso aí. Aí tá lá, ele achava que a hora que a pessoa sabia, tomava consciência do trauma, então, o que aconteceu na sua vida foi isso, isso, isso. Pronto. Se fizesse isso, resolvia. Ele acreditava que isso aí resolvia. Ele acreditava. Só que depois ele viu que não resolvia. Gente, isso aí faz mais de 100 anos. Aí ele coloca assim, se a pessoa não entrar em contato com a dor emocional, se for só uma visão da cabeça, tomei consciência, mas não chego lá, estou vendo de longe, não mexo naquilo, e tento afastar e, sei lá, cobrir essa porcaria com alguma coisa, isso não funciona. E não é possível. É engraçado que hoje em dia as pessoas estão pegando de novo essa história, achando que só de olhar de longe alguma coisa, conta uma historinha, explica e tudo se resolve. Ah, meu Deus do céu. E o pior, um monte de gente acredita nisso. Sabe por que acredita? Porque todo mundo quer uma saída mágica. É só apertar esse botãozinho, tudo se resolve, a coisa está linda e maravilhosa, todas as doenças do mundo vão desaparecer e todo mundo vai ficar feliz. Gente, isso aqui está parecendo história da carochinha, que tem lá a fada madrinha, que é só fazer, dá os seus desejos, plim, 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 tudo fica lindo e maravilhoso. Sinto muito, a realidade não é assim. O corpo é uma ferramenta de trabalho impressionante. Se souber utilizar, ele vai te dar um campo de informações enorme e vai te mostrar como você chega até a dor principal desse ator e trabalhar na essência desse indivíduo para poder fazer com que esse indivíduo agora faça uma conexão saudável com a vida e não ficar criando mais barreiras para se proteger dos traumas infantis. E os profissionais que trabalham com isso também têm a responsabilidade de ajudar o cliente a melhorar, não de inventar ilusões e o pior, né? Entre aspas, né? Entre aspas, chama abusar do cliente, sabe? Eu sei que aquilo não funciona, mas aquilo lá eu ganho um monte de recursos vendendo o que ele quer ouvir. Sinto muito, toda vez que você vai procurar um profissional, todo mundo vai buscar uma abordagem, querendo ouvir coisas simples, fáceis e que tudo se resolve, é só apertar um botão e tá tudo ok. Sinto muito, isso é história infantil diante da realidade. Isso não funciona. Quando descobrir que não funciona, aí de repente vai descobrir um caminho mais saudável, mas vai perder tempo, vai perder dinheiro e vai atrapalhar a vida dos clientes. E vai vender uma grande ilusão. Ok? Então, corpo, realidade, essência, olhar para a dor, ver o problema, descobrir o que está acontecendo, ver as várias camadas que estão acontecendo. Para de trabalhar e olhar para a superfície, para a embalagem. Esse negócio de embalagem é muito interessante. Tem muitos pais que olham para a embalagem dos filhos, depois não entendem por que os filhos vão para doenças mentais, psicose, suicídio, não entende por que aquilo acontece. Por quê? Porque eles inventaram um personagem aqui fora. E aí, se você não entende a essência dele, é claro que vai ficar surpreso. E é claro que não é só os filhos, sabe? É você também, quando você olha e cria uma ilusão para você mesmo. Você acorda quando? Quando alguma coisa começa a dar muito errado. E quando dá muito errado, essa fantasia, essa ilusão mental, que é só fazer assim que resolve, faz uma coisa mágica, explica uma coisinha, tá tudo lindo e maravilhoso. Conta uma historinha para mim que vai ficar bom. Vamos pôr o pé no chão e trabalhar na realidade como adulto? Ou vamos ficar nas ilusões infantis? Eu trabalho com o pé no chão, realidade, e isso me dá resultados. Resultados que existem há 40 anos eu vejo os resultados. É simples. E cada vez que tenta mexer só aqui na camada mental, não serve para nada. Isso eu já descobri faz tempo. Aliás, eu não descobri. Quem descobriu isso aí foi o Freud e vários outros já descobriram. Mas se quiser errar tudo de novo para aprender outra vez, ok? Viu, doutor Fernando, e quando o cliente escolhe manter aquela máscara? O cliente sempre vai querer manter a máscara. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Aliás, quando eu digo para você, para todo mundo. Quando o cliente chega e vai buscar um profissional, quantos por cento dele tem a motivação de realmente mudar? 50%, menos 50% ou mais 50%? Motivação para mudar do cliente sempre
Menos de 50%. A motivação, o objetivo dele é: quero que as coisas mudem, mas eu quero continuar do mesmo jeito. Essa é a enorme maioria das pessoas. Então ele vem na máscara e quer continuar na máscara. E aí é uma outra técnica de profissional, que é assim, precisa muitas vezes aumentar a motivação do cliente para ele realmente fazer algo. Porque se ele ficar nessa postura, eu vim aqui, você conta uma historinha, você monta as coisinhas e diz como é que o mundo vai mudar, para que eu não mude, é o mundo que vai mudar, são as pessoas, você entendeu? Se você como terapeuta sabe disso, você vai trabalhar nesses personagens, vai fazer o seguinte: muitas vezes eu vou descascando essas camadas e mostro uma dor maior do que aquela que ele está enxergando. E eu não estou inventando, eu estou mostrando uma dor maior, uma dor real. E estou colocando esse cliente na seguinte situação: se você olhar para essa dor agora, você tem a possibilidade de fazer a mudança gastando menos energia e tendo menos problemas no futuro. Se você deixar isso aqui avançar, aí você vai ter um problema maior. É como um câncer, eu faço muita analogia com câncer. Se você descobre um câncer em uma fase inicial, você olha lá, tem uma lesãozinha pequenininha. Aí você fala para o cliente: olha, isso aqui pode ser um câncer, vai ter que fazer uma cirurgia, tirar isso aqui. Não, mas isso aqui não é nada, isso aqui eu sempre tive, isso aqui nunca foi. Olha, isto aqui é melhor você mexer. Não, Fernando, o que é isso? Você fica vendo coisas que não existem. Eu falei: olha, a questão é o seguinte, eu vou dar um exemplo claro. Então pega a palma da mão. Se vocês na palma da mão acharem uma pinta preta, eu tenho isso desde criança. Não interessa se você tem isso desde criança. Na palma da mão, planta do pé, vai direto no médico, lá no dermatologista, e tira essa porcaria. Sabe por quê? Porque frequentemente essas pintinhas pretas vão se tornar melanoma. E se tornar melanoma, cara, sinto muito. São meses e rapidinho. Esse câncer é extremamente maligno. E para você tratar esse câncer depois, você vai tomar consciência desse problema quando? Quando ele tiver assim, já todo, pegou o corpo inteiro, aí sinto muito, não tem muita chance para mexer. Agora, se você puder identificar antes que isso aqui apareça, agora qual é a motivação para a pessoa ir no médico e tirar essa pinta aqui? Não, eu sempre tive. Você está inventando uma história só para fazer uma cirurgia sem bom? Então procura outro profissional, é simples. Procura, você vai ver como ele vai indicar. Porque todo médico que é consciente vai te dizer para tirar esse negócio daí. Por quê? Porque isso é uma lesão pré-cancerosa. Se você tem um negócio assim, tira. Eu tirei, fiz exame, não deu nada. Graças a Deus que não deu nada. Ou ainda não deu, né? Porque aquela lesão podia se tornar um melanoma. Mas eu podia ficar com ela a vida inteira e não virar nada? Podia. E como podia, de uma hora para outra, isso aqui crescer, e 1 mês, 2 meses, você está morto. E aí? Qual é a decisão que você vai tomar? O médico vai orientar. Num caso desse, ele sabe que vai orientar. Faz logo, porque isso aqui é rápido. Se virar, é muito rápido. Então, tem certas situações que eu tenho que fazer o quê? Aumentar a motivação do cliente. E para aumentar a motivação, eu tenho que tirar as camadas mentais dos mecanismos de defesa para ele olhar para uma realidade. E aí, quando ele olha para a realidade, a motivação aumenta. E a realidade é: você precisa fazer algo com você. E o tempo que você tem é esse, e se você trabalhar com isso aqui o quanto antes, vai ter mais chance de você ter um resultado melhor. Agora, se você esperar isso aqui ficar cada vez pior, sinto muito. A hora que você tentar mexer, vai dar mais problemas. Você vai gastar mais dinheiro, mais tempo, mais qualidade de vida, se bobear, vai gastar a sua vida nessa história, e muitas vezes não dá mais para voltar para trás, porque vida não volta para trás. Ou você faz daqui para frente, e depois chegar: Fernando, me arrependi, eu queria ter tirado. Você queria ter tirado, você não tirou? Eu te avisei, né? Você não tirou? Então, mas agora virou um câncer, um melanoma, o que eu faço? Agora você trata do melanoma para frente. Mas eu me arrependi. Você pode se arrepender à vontade, você não mexeu. Então, mexer na motivação do cliente também é uma arte do profissional. Não é aliviar a dor, porque quando você conta uma ilusãozinha, você alivia a dor, só que você tira o indivíduo da realidade. Quando você tira da realidade, você é cúmplice da dor do cliente. Você está lá também para esconder a dor dele. Eu vim aqui só para aliviar a dor. Eu sinto muito, como médico, eu vou ver a causa da dor e resolver a causa. Quem trabalha só no sintoma
Está com dor, toma analgésico. Está com inflamação, toma anti-inflamatório. Ah, está com febre, toma antitérmico. Ai, que legal, esse médico é tão legal. Ele resolve os problemas. Você toma melhor, eu saio de lá bem melhor. Resolveu o problema? Não. Só adiou o problema. Que a hora que tiver um problema sério, você pode tomar esses remédios e vai aliviando. Quando que você vai ver o problema? Quando ele estourar? Quando os remédios não fizerem mais efeito? E aí fala, mas por que você não tratou antes? Ah, mas eu fui lá num monte de profissional, eles me contaram um monte de historinha, falaram que era assim mesmo, e assim é só pensar desse jeito que resolve. Então tá bom. Então é aumentar a motivação. Mas todos vêm na máscara, viu? Não vem, eu nunca vi um cliente que veio... Não, já vi até. Tem cliente que já passou por tanta coisa, fala, chega, não aguento mais viver essa porcaria de vida. O que é que eu tenho que fazer, Fernando, para sair dessa história? Só que essa pessoa, quando está assim, já passou por um monte de gente que não conseguiu fazer nada. E geralmente, quando vem, já está numa fase grave dos problemas. Mas, vamos ver o que dá para fazer, né? Se o cliente chega numa fase com câncer, com metástase, vamos tratar o que dá. Mas seria melhor trabalhar antes que aparecesse o câncer, né? Tá? Sou professora e cada vez que ouço Fernando Freitas, sinto que estou longe de me aventurar em cuidar, trabalhar terapeuticamente alguém. Preciso de muito estudo sobre essa ciência, no entanto, amo ouvi-lo. Olha, isso é interessante, viu? Porque assim, se você acha que a coisa é um monstro, não é. É simples. A questão é, vou dizer assim, precisa saber o que é o saudável. E precisa também saber qual é a limitação do profissional. Quando o profissional tem limitação daquilo que ele sabe, ótimo, e aquilo que ele não sabe, melhor ainda. Então, por exemplo, tem vários alunos meus que fazem os cursos. O que está acontecendo? Eles estão ganhando cada vez mais consciência do que está acontecendo. Eles têm compreensão melhor, saber utilizar melhor as técnicas. É como entrar numa arte marcial. Vou falar assim, tem faixa branca, faixa amarela, vermelha, verde, assim por diante, até chegar a faixa preta, e na faixa preta depois tem primeiro dan, segundo dan, terceiro dan. Quer dizer, é como se tornar médico também, a mesma coisa. Então, assim, no começo, o que vai acontecer? Os profissionais que trabalham nessa área vão atender os casos mais simples, que é a grande maioria dos casos. Mas se ele tem noção do que é saudável, o que é doentio e do mecanismo de trabalho que precisa ser feito, ele não vai ficar inventando historinha, dando, sei lá, fazer bênção, inventar um monte de porcariazinha para dizer que está cuidando. Tá nada. Ele vai tratar aquilo que ele consegue. Os casos mais complicados, o que ele faz? Ele encaminha para profissionais que estão mais avançados. Só isso, não tem nenhum drama nessa história. Eu sempre falo isso aqui na parte da medicina. Quando eu saí da faculdade de medicina, eu estava apto a fazer um monte de cirurgias, resolver um monte de problemas. E nada. Eu era um recém-formado. E aí, mas eu sabia o quê? Eu conseguia saber fazer diagnóstico, sabia a responsabilidade, sabia até onde eu estava indo, onde eu estava. Até onde eu conseguia trabalhar, ok. Quando era algo acima da minha capacidade, encaminhava para outra pessoa. Todo médico faz isso, cara. Eu estou lá, imagina se eu estou lá como um médico tradicional. Sento lá, vem um cliente. Eu posso ter uma super especialização num monte de coisas. Mas o cliente veio com um problema no olho que não enxerga direito. Não é minha especialidade. Eu encaminho ele para o oftalmologista, pô. Porque vai ver com alguém, entender melhor o que está acontecendo. Eu posso fazer milhões de coisas, mas essa área específica, se eu não entendo e não tenho o que fazer, encaminho para quem entende. É só isso, não tem drama nenhum. É ser humano comum. E profissionais com responsabilidade. Profissional com responsabilidade, ele sabe o que ele precisa fazer. Não é jogar água benta, fazer um showzinho e depois dizer que o cliente está bom. É só mudar o jeito de você olhar para a sua vida que tudo resolveu. Não é bem assim, né? Então, se você ficar aprendendo porcarias e depois vender porcarias para os clientes, não. Então, quando eu estou falando de um grau que está aqui. Aí fica assim, muita gente tem pessoa que fala assim, Fernando, como é que faz para baixar o download da sua cabeça? Não tem download. É uma trajetória de 40 anos estudando, trabalhando, pesquisando para chegar aqui. Ué, e aí eu mostro o caminho para ficar até mais fácil, para as pessoas avançarem cada vez mais, para não precisar passar por tudo que eu já passei. Ficar descobrindo coisas que já está descoberto, é assim. Ó. É a mesma coisa, o Freud já descobriu que não adianta falar para a mente o problema, aquilo não funciona. Até o Freud já descobriu isso lá atrás.
E tem gente que está pegando essa porcaria de novo e dizendo que funciona assim. Fala, oh, meu Deus do céu. Então, se não conhece a história, repete, né? Mas só que tem outras vantagens, né? Vende-se ilusão, vende-se, né? Ganha-se muito dinheiro com isso. Então, o que acontece? Um profissional consciente, ele sabe que está aqui. Eu falo, o que vai acontecer? Os profissionais estão aqui. Quando eles estão aqui, eles já estão conseguindo trabalhar, levar os clientes até onde eles já chegaram. Ótimo! Se o cliente tem um problema aqui em cima, ele encaminha esse cliente para alguém que está aqui em cima, que vai levar ele cada vez mais longe. Só isso. Não tem nenhum drama nisso. É simples, é simples. E se tiver noção dos conhecimentos básicos, você consegue fazer isso. E esse profissional que está aqui, eu sempre faço a pergunta, que nível de profissional você quer ser? Que nível você está e que nível quer ser? Tem gente que acha que é melhor não estudar nada, que não precisa estudar, parece que o mundo vai resolver, é só fazer uma coisinha assim que tudo se resolve. Isso é tudo história da carochinha, né? Então, quem acredita nessas historinhas é uma mentalidade infantil. Não, tem que estudar, tem que levar a sério, tem que praticar, tem que conhecer novas abordagens, integrar conhecimento, prática, prática, prática. E aí o que acontece? Eu vejo os profissionais que estão treinando comigo fazendo exatamente isso. E eu vou ver, de uma hora para outra estão aqui, daqui a pouco estão aqui, daqui a pouco estão aqui. Nossa, daqui a pouco eu estou nesse nível aqui. Eu sempre falo da Luísa como exemplo. A Luísa estava lá, tinha essa mesma questão. Nossa, como é que eu vou chegar nesse lugar que você está? É simples, começando e praticando. E hoje, eu estou aqui, ela está aqui. Os clientes estão aqui embaixo. Mas ela já chegou num nível que dá para trabalhar aqui. E ela tem consciência que se tiver alguma coisa a mais, ela encaminha para alguém para cima. Ela sabe que até aqui eu vou. E outra, ela quer cada vez subir mais. Então, o que ela faz? Ela cada vez investe mais na sua própria vida e na sua formação. Por quê? Porque isso não tem fim, evolução contínua. Então, que faixa você está? Que faixa você quer ficar? A Cláudia, o curso Consciência Sistêmica apresenta os tipos de caráter detalhadamente e como fazer a leitura de todas as partes do corpo. O curso do Consciência Sistêmica tem no módulo 4, é focado exatamente para a leitura corporal. E aí vem algo assim. Quanto você precisa saber para ser um bom profissional? O que tem no módulo 4 já dá para levar você até aqui. E aí eu falo assim, você acha que aqui já é o suficiente? Não, tem mais. Ah, você acha que aqui é o suficiente? Tem mais. Eu tinha um professor, o Leonardo Carlino, aqui dos Estados Unidos até. Foi meu professor de análise bioenergética, foi meu treino internacional, um dos treinos internacionais. E ele falava uma coisa interessante. O curso de bioenergética, só para vocês terem ideia, com 6 anos de treinamento. 6. As pessoas acham que, porque eu vi um negocinho, mexi aqui resolve. E aí ele falava uma coisa interessante, que ele falava assim, Fernando, sabe quando eu realmente entendi o que é análise do caráter? 6 anos depois que eu me formei na bioenergética. E ele era cliente direto do Lowen. Cliente direto, olhava para ele, era o Lowen escrito, ele era o xerox do Lowen. Ele falou, eu só consegui compreender mesmo com profundidade, 6 anos depois da minha formatura. Esses são seres inteligentes, espertos, e aí estão sempre investigando e querendo mais. Tem pessoas que acham que a coisa vai brotar de um dia para o outro, é só fazer assim, clique, já estou pronto. Não é bem assim, sinto muito. Quem gosta de comprar ilusão, não vem atrás de mim, que eu não vendo ilusão, eu vendo realidade pé no chão. Tem lá? Tem um conhecimento lá que eu integrei misturando parte de leitura corporal, da embriologia, eu coloquei também parte da sistêmica, tudo integrado. Esse conhecimento é o único nesse curso, tá? Não tem outro, não conheço, porque eu integrei todas essas abordagens. Mas eu pretendo fazer o quê? Levar esse conhecimento da leitura corporal no nível ainda mais alto, que eu estou sempre querendo levar numa profundidade maior. Mas lá no módulo 4, vocês vão ver de monte, vai ficar alucinado com as coisas que tem lá. E o grande objetivo não é preencher as necessidades e falar, estou satisfeito. Sabe qual é o meu maior objetivo quando eu dou curso, quando eu ensino? Fazer a pessoa ter mais questões e querer saber muito mais. Esse é o meu verdadeiro objetivo. Não é fechar, é abrir. Abrir para um mundo completamente maior. É mostrar um caminho para onde as pessoas podem avançar. Mas tem muita gente que acha que é fazer, fechar e já virei especialista, está pronto. Falou, oh, meu Deus do céu. De onde tira essas ideias? Não funciona assim. Então, é abrir a mente para falar, meu Deus, tem tanta coisa? Tem. Até hoje eu fico maravilhado com tanta coisa que tem, que vai aparecendo,
eu não estou satisfeito, eu sempre estou buscando cada vez mais coisas, eu não paro. Quem me conhece sabe disso. Eu nunca dou a mesma aula, eu nunca falo a mesma coisa, já estou falando coisas acima. Por quê? Porque cada hora tem mais coisas que eu vou aprendendo. Então, a questão é, até que nível você quer aprender? Eu quero ir cada vez mais longe. E é isso que eu faço. Aquilo que eu aprendo, eu ensino. Agora eu vou encerrar aqui. Um grande abraço, um beijo para todos vocês.